E se eu lhe dissesse que a instrução mais poderosa sobre a criação de riqueza não está em um livro de finanças, mas em uma única passagem da Bíblia que a vasta maioria das pessoas lê, mas quase ninguém compreende de verdade? E se eu lhe dissesse que essa passagem não é uma parábola, não é uma metáfora para uma vida após a morte, mas sim um manual de operações, um código preciso para a engenharia da sua realidade material? Agora, imagine por um instante que, escondido à vista de todos em um texto sagrado, existe um mecanismo, uma tecnologia da consciência que, uma vez ativada, alinha a sua mente com o poder criador do universo, uma verdade tão potente que foi velada em linguagem simples, para que apenas aqueles com a mente verdadeiramente aberta pudessem decodificá-la e utilizá-la para construir uma vida de abundância soberana. E se essa passagem fosse a chave mestra que conecta diretamente a sua fé, não como um dogma, mas como uma força focada ao poder absoluto da sua mente para atrair magneticamente tudo o que você deseja? Pense nisso, não uma esperança vaga, não um pedido lançado ao acaso no vazio, mas uma ciência divina, um processo passo a passo para transformar o invisível em visível. O que estamos prestes a desvendar aqui não é teologia, é física da consciência. É a ponte perdida entre o desejo que arde em sua alma e a sua manifestação no mundo físico. Um segredo que, uma vez compreendido, torna o esforço bruto obsoleto e o substitui por um estado de alinhamento e recepção magnética, onde a prosperidade não é caçada, mas sim atraída para você inevitavelmente. Nos próximos minutos, você não vai aprender uma nova oração para suplicar por ajuda. Você vai aprender a comandar a realidade. Você não vai reforçar uma crença para ter conforto. Você vai ativar uma tecnologia divina que sempre esteve aí, adormecida em sua consciência, esperando pelo comando correto para despertar. Esta não é uma jornada de fé cega, mas de fé aplicada. É o momento em que a sabedoria antiga de Jesus de Nazaré encontra a ciência da mente de Napoleon Hill. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir irá reconfigurar fundamentalmente a sua percepção de poder, de fé e da sua capacidade inata de criar a vida que você foi destinado a viver. A verdade estava sempre à sua frente. Imagine a sensação daquele alarme perfurando o silêncio da madrugada, muito antes de o sol sequer pensar em nascer. É um som que não apenas acorda o seu corpo, mas também a sua ansiedade. Por anos, talvez décadas, esse tem sido o seu chamado para a batalha. O mesmo trajeto, as mesmas paredes, a mesma cadeira. Você se tornou um mestre da rotina, um especialista na arte de se levantar e fazer o que precisa ser feito, independentemente de como se sente. Você conhece o piloto automático que assume o controle, enquanto uma parte da sua mente vagueia, perguntando-se silenciosamente se este ciclo interminável é tudo o que existe. É a sensação sutil, mas persistente, de estar correndo em uma esteira, suando, se esforçando, mas sem nunca avançar 1 centímetro na direção dos seus verdadeiros sonhos. Você conhece aquele peso no peito quando as contas chegam? É uma pressão familiar, uma contagem silenciosa que acontece na sua cabeça antes mesmo de você abrir os envelopes ou os e-mails. Você sente o seu salário, o fruto do seu tempo e da sua energia vital, se esvaindo antes mesmo de tocar suas mãos. Cada real já tem um dono, cada centavo já está prometido. É a realidade de viver em um estado de constante administração de dívidas e obrigações, onde a ideia de poupança ou investimento soa como uma fantasia distante, um luxo para um outro tipo de vida. Você já se pegou olhando para o nada, depois de pagar tudo, com aquele sentimento oco no estômago, pensando, trabalhei tanto por isto? Pense naqueles momentos, sozinho. Talvez tarde da noite, quando você finalmente tem a coragem de olhar para o seu extrato bancário. O que você sente não é apenas a decepção com os números, é a traição das suas expectativas, é o eco dos seus sonhos de juventude colidindo com a dura parede da sua realidade atual. Aquele frio na espinha que vem com a pergunta, e se algo inesperado acontecer? Eu tenho o suficiente? Essa ansiedade financeira é um ladrão silencioso, roubando sua paz, sua criatividade e sua capacidade de estar verdadeiramente presente com as pessoas que você ama. Ela colore cada decisão, transforma cada oportunidade em um risco e cada desejo em uma fonte de culpa. E então, há aquela pontada, aquela fisgada sutil de dor, quando você navega pelas redes sociais ou ouve sobre o sucesso de um conhecido. Você vê outros prosperando, viajando, comprando a casa dos sonhos,
vivendo com uma leveza que parece quase impossível. E a pergunta surge, não por maldade, mas por pura e honesta confusão. O que eles sabem que eu não sei? O que eles estão fazendo de diferente? Não é inveja no sentido destrutivo, mas uma dor profunda, que nasce da comparação e da sensação de que você foi deixado para trás, de que perdeu algum memorando crucial sobre como o jogo da vida e da prosperidade realmente funciona. É a sensação de estar gritando em uma sala à prova de som. É aquele pensamento silencioso que diz, mas eu fiz tudo certo. Você seguiu o roteiro que lhe foi entregue. Você estudou, trabalhou duro, foi uma pessoa honesta e de bom caráter. Você engoliu sapos, sacrificou fins de semana, disse sim quando queria dizer não. Você acreditou na promessa de que o esforço e a integridade seriam recompensados com segurança e abundância. No entanto, aqui está você, ainda lutando, ainda contando moedas, ainda sentindo o mesmo nó na garganta no final do mês. Onde está a sua recompensa? Onde está a paz, a segurança e a liberdade que lhe foram prometidas em troca da sua dedicação e do seu suor? A frustração se transforma em uma pergunta ainda mais dolorosa. Será que fui enganado? O tempo, essa é a parte que mais dói, não é? O medo crescente de que o tempo para construir uma vida de verdadeiro conforto, de propósito e de liberdade está se esgotando. Você olha no espelho e vê as linhas do tempo marcadas em seu rosto, cada uma representando anos de trabalho, de preocupação, de esperança adiada. A juventude, com sua energia infinita e otimismo, ficou para trás, e a urgência agora é palpável. O medo não é apenas de envelhecer na pobreza, mas de chegar ao fim da jornada com o arrependimento de nunca ter vivido de verdade, de ter passado todos os seus dias apenas sobrevivendo. Essa angústia temporal é talvez o mais pesado de todos os fardos. Para muitos de vocês, essa luta financeira se choca diretamente com a sua fé, criando uma dissonância espiritual dolorosa. Você ora, você acredita, você tenta manter uma mentalidade positiva, mas a realidade material teimosa parece não ceder. Você lê as promessas de abundância nos textos sagrados, mas sua experiência diária é de escassez. E a pergunta secreta que você mal ousa fazer a si mesmo em seus momentos mais sombrios é: será que Deus não está me ouvindo? Será que eu sou a exceção à promessa divina? Essa dúvida corrói a base da sua fé e o deixa sentindo-se espiritualmente abandonado, além de financeiramente frustrado, um fardo duplamente pesado para carregar. No final, tudo se resume a um profundo e avassalador cansaço, um esgotamento que vai além do físico. É um cansaço da alma, o cansaço de lutar constantemente, de se preocupar constantemente, de remar contra uma maré que nunca parece virar a seu favor. Você está cansado de esperar pela grande virada que nunca chega, cansado de ter esperança apenas para vê-la ser adiada mais uma vez. É nesse ponto de exaustão, nesse momento de rendição, que a mente se torna fértil para uma nova verdade. É precisamente para você, que sente esse peso, que a revelação de hoje foi destinada. Pois a saída não está em lutar mais, mas em entender as regras de um jogo completamente diferente. Se você se reconhece nessa jornada de exaustão, se sente o peso dessa luta em seus ombros, preciso que compreenda algo fundamental, uma verdade que pode por si só iniciar a sua libertação. O inimigo que o mantém preso nesse ciclo de esforço sem recompensa não é a sua falta de talento, não é a sua falta de dedicação e certamente não é um universo indiferente. O adversário real, a força invisível que sabota suas melhores intenções, é uma ideia. É a crença que foi martelada em nossa consciência coletiva por séculos. A ética do esforço bruto. A filosofia que prega que cada grama de prosperidade exige uma tonelada de sacrifício, que sua recompensa é diretamente proporcional ao seu suor e sofrimento. Não me entenda mal, o trabalho e a diligência são nobres, mas como a única estratégia para a abundância, essa crença não é apenas incompleta, ela é a própria arquitetura da sua prisão. Viver unicamente por essa ética é como ser o capitão de um barco, remando com a força de um gigante, com os músculos ardendo e os pulmões buscando ar dia após dia, sem jamais perceber que o barco está firmemente acorrentado à doca. Todo o seu esforço, toda a sua energia, toda a sua força de vontade são inegáveis e admiráveis, mas resultam em um movimento mínimo, em uma frustração máxima. Você está lutando contra uma restrição que não pode ser vencida com mais força. A corrente que prende o seu barco, meu amigo, é uma mentalidade, uma programação mental sutil, mas imensamente poderosa, que está constantemente focada na falta, no medo e na limitação. Uma mentalidade que nos foi cuidadosamente ensinada pelos mesmos sistemas que nos aconselham a poupar centavos
e a ver a riqueza como um recurso escasso pelo qual todos devemos lutar. É aqui que a grande bifurcação acontece. De um lado, temos o caminho do esforço, que é o que você conhece. É o caminho de forçar, de empurrar, de lutar contra a correnteza da vida, acreditando que a sua força física e mental é a única ferramenta à sua disposição. Este caminho vê o universo como um adversário a ser conquistado e, inevitavelmente, leva ao esgotamento, pois a sua energia é finita. Do outro lado, existe o caminho do alinhamento. Este não é um caminho de passividade, mas de poder direcionado. É o caminho de sintonizar a sua mente com as leis universais da criação, de modo que você não lute contra a correnteza, mas sim a direcione. O caminho do esforço busca a prosperidade. O caminho do alinhamento permite que a prosperidade o encontre. E para soltar a corrente e começar a navegar, você não precisa de mais remos. Você precisa da chave. E essa chave, ela esteve em suas mãos o tempo todo, escondida não em um cofre secreto ou em um manuscrito perdido, mas à vista de todos, em um dos textos mais lidos da história da humanidade. Peço que silencie a sua mente por um momento e ouça estas palavras não como um conselho espiritual, não como uma metáfora poética, mas como um comando divino, uma instrução técnica, uma lei universal tão imutável quanto a lei da gravidade. Do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, a instrução do Mestre Jesus é revelada. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Leia novamente, mas devagar. Sinta o peso de cada palavra. Isso não é uma sugestão para os esperançosos. É um decreto para os criadores. É a apresentação de um mecanismo quântico da consciência, um artefato sagrado de poder incalculável que foi encontrado e agora está sendo decifrado para você. Observe onde a humanidade tropeçou por milênios. A maioria se concentra na primeira parte, no pedir, transformando a oração em um ato de súplica, de mendicância, vindo de um lugar de falta. Mas a chave, o segredo que ativa todo o mecanismo, reside na segunda parte, a cláusula que foi ignorada pela consciência de massa. Crede que o recebereis. Note o tempo verbal, a engenharia precisa da frase. Não diz, crede que o recebereis no futuro. Não diz, tende esperança de que talvez um dia o recebereis. A instrução é para crer, no exato momento do pedido, que a coisa já é sua. É um comando para gerar o sentimento, a convicção absoluta da posse, antes que qualquer evidência física apareça. Esta é a tecnologia mental. Este é o segredo escondido à vista de todos, a capacidade de colapsar o tempo e trazer uma realidade futura para o seu presente emocional. É exatamente aqui que a sabedoria divina se encontra com a ciência da realização pessoal. O que Napoleon Hill passou a vida inteira pesquisando e codificando no livro Quem Pensa Enriquece, o que os maiores realizadores, inventores e visionários da história entenderam e aplicaram, consciente ou inconscientemente, é este mesmo princípio. Eles compreenderam que o subconsciente, a ponte para a inteligência infinita, não opera com base em esperanças futuras, mas sim em crenças presentes. A fé aplicada de que Hill fala não é um otimismo vago, é a disciplina de sentir como real aquilo que ainda não se manifestou. A passagem de Marcos 11:24 não é apenas uma escritura religiosa, é o manual do usuário para a faculdade mais poderosa que o ser humano possui, a sua imaginação criativa, o poder de moldar a energia universal através da crença focada e sustentada. Vamos agora mergulhar nas profundezas desta lei, neste comando sagrado de Marcos 11:24. O primeiro componente, a porta de entrada para este poder, reside na palavra pedirdes. A grande tragédia é que a tradução empobreceu esta palavra, transformando-a em um ato de súplica, de mendicância. Nós fomos ensinados a nos ajoelhar e implorar por ajuda, a pedir como um necessitado que espera por migalhas da mesa do universo. Este é o primeiro e mais fundamental erro, a primeira corrente que nos prende ao cais da escassez. Pensar que devemos rogar por aquilo que já é nosso por direito de nascença é a ilusão que garante que continuemos exatamente onde estamos. A verdadeira natureza deste pedido não tem nada a ver com fraqueza, mas sim com poder absoluto. Decodificar a palavra pedir é o primeiro passo para reivindicar sua soberania espiritual e material. Na linguagem original, a conotação não é de súplica, mas de definição, de demanda,
de requerer com autoridade. É um ato de clareza suprema. Imagine um rei não pedindo permissão em seu próprio reino, mas decretando uma ordem a ser cumprida. Este é o verdadeiro significado. Você não está implorando ao universo, você está informando ao universo qual realidade você escolheu ativar. É um ato de comando consciente, onde você assume sua posição como um centro criador de sua própria experiência. Portanto, o pedido é a sua declaração de intenção, a sua ordem enviada ao campo da potencialidade infinita, esperando ser executada de acordo com as suas especificações exatas. É precisamente aqui que a sabedoria de Jesus se alinha perfeitamente com o primeiro princípio de Napoleon Hill, ter um desejo ardente, definido com clareza absoluta. Hill descobriu, após estudar centenas dos homens mais bem-sucedidos do mundo, que nenhum deles jamais alcançou a riqueza com um desejo vago. A prosperidade não responde a um "eu gostaria de ter mais dinheiro". Ela responde a um "eu manifestarei 150 mil reais até o dia 31 de dezembro deste ano". O universo não opera com generalidades. Ele opera com plantas e projetos. O seu pedido é o seu projeto. O seu desejo ardente é a energia que alimenta a construção. Sem um plano exato, a energia criativa se dissipa. Sem a energia do desejo, o plano permanece inerte, como uma planta morta. A metáfora correta, então, não é a de um pedinte nos portões do céu, mas a de um arquiteto mestre entrando no escritório do construtor universal. Você não entra de cabeça baixa, esperando por caridade. Você entra com confiança. Desenrola seu projeto detalhado sobre a mesa e diz: é isto que vamos construir. O projeto é seu decreto. Ele deve ser preciso, claro, com cada detalhe especificado. A sua fé na execução do projeto é o seu pagamento adiantado. Um pedido vago é como um borrão, um desenho manchado que o construtor divino não consegue ler e, portanto, não pode construir. A responsabilidade pela clareza do projeto é inteiramente sua. Você é o arquiteto da sua alma e do seu destino. A ação mental imediata que você deve tomar é esta: pare de orar por ajuda. Comece a decretar a sua realidade. Pegue papel e caneta e defina, com uma clareza que beira o desconforto, exatamente o que você deseja manifestar. Qual é a quantia exata? Para que propósito? Em que data? Transforme a linguagem da esperança na linguagem do comando. Troque o "eu gostaria de ter" pelo "eu estou agora" no processo de receber. Troque o "por favor me ajude" pelo "eu decreto e declaro". Este não é um ato de arrogância, é um ato de alinhamento com a sua verdadeira natureza criadora. É o primeiro e mais crucial passo para sair da mentalidade de vítima e entrar na consciência de mestre. Compreenda a diferença vibracional profunda entre suplicar e decretar. A súplica nasce de uma frequência de falta, de carência, de separação. Ao suplicar, você está, na verdade, gritando ao universo: eu não tenho, e o universo, que é um espelho perfeito, fielmente lhe devolve mais da experiência de não ter. O decreto, por outro lado, nasce de uma frequência de soberania, de certeza, de unidade. Ao decretar, você se posiciona como um co-criador com o divino, afirmando uma verdade que já existe no reino do espírito e comandando sua manifestação no reino da matéria. Você não está tentando conseguir algo, você está permitindo que algo que já é seu venha até você. A sua vibração se torna um imã, não um megafone de carência. Essa clareza de intenção é o que cria um sinal coerente para o universo. Sua mente, em seu estado normal, é como um rádio transmitindo milhares de frequências ao mesmo tempo. Medo, desejo, dúvida, esperança, ressentimento. É um ruído caótico, um decreto claro e específico, carregado com a energia do desejo ardente, age como um raio laser. Ele foca toda a sua energia mental e espiritual em um único ponto, criando uma onda poderosa e coerente que penetra o campo quântico. A realidade responde à coerência. Quando o seu sinal é claro, específico e consistente, o universo não tem outra escolha a não ser refletir de volta para você as circunstâncias e oportunidades que correspondem a esse sinal preciso. A indecisão é o verdadeiro pecado contra a lei da criação. E a palavra orando, ela também precisa ser recontextualizada. Neste manual de operações, orando não é o ato de recitar palavras decoradas em um ritual. É o estado de manter o seu decreto em sua consciência focada. É a disciplina mental de comungar com a sua visão, de se unir a ela em pensamento e sentimento. É a meditação ativa sobre o seu propósito. É a visualização com todos os seus sentidos. Orar, aqui,
significa ocupar mentalmente a sua realidade desejada, mantê-la em sua mente com uma tenacidade que exclui todas as dúvidas e pensamentos contraditórios. É o trabalho silencioso e persistente de imprimir o seu decreto na substância universal, até que ele se torne a sua realidade dominante. Isso é exatamente o que Napoleon Hill chamou de fixação de propósito. Não é um pensamento passageiro, é a prática de manter o seu objetivo principal fixo em sua mente com tal intensidade que ele se torna uma obsessão saudável, um pensamento dominante que automaticamente colore todos os seus outros pensamentos, decisões e ações. É este estado de oração focada que satura o seu subconsciente. E quando o subconsciente aceita o seu decreto como um comando, como uma realidade já existente, ele libera um poder inimaginável para mover céus e terra, para orquestrar as coincidências e abrir os caminhos necessários para que seu projeto se materialize no mundo físico. A oração não é pedir chuva, é sentir o cheiro da terra molhada. Como sua primeira tarefa prática nesta nova ciência, pegue seu desejo mais profundo e transforme-o hoje em um decreto de poder. Escreva-o, não como um sonho, mas como um fato. Use o tempo presente. Eu sou imensamente feliz e grato por agora estar na posse de quantia exata para o propósito de seu propósito claro, que uso de maneira sábia e construtiva para o bem de todos. Leia este decreto em voz alta. Sinta a solidez das palavras. Sinta a mudança sutil de energia dentro de você, a transição da esperança passiva para a certeza ativa. Você acabou de assinar o seu contrato com o universo. Você definiu os termos. Você deu a primeira ordem. Este é o verdadeiro início da criação consciente. Agora chegamos ao coração da tecnologia, ao motor que impulsiona o decreto e o transforma em realidade. Crede que o recebereis. Esta é, sem dúvida, a instrução mais radical e mais incompreendida da história da espiritualidade humana. Ela é o portal estreito pelo qual poucos passam, pois exige uma reconfiguração completa da lógica e da percepção da realidade. É o ponto onde a fé deixa de ser uma esperança futura e se torna uma experiência presente. A sua capacidade de dominar este único princípio determinará a velocidade e a certeza com que seus desejos se manifestarão. Todo o poder da lei reside nesta cláusula, nesta ação mental que desafia tudo o que fomos ensinados sobre como o mundo funciona. O segredo aqui está na compreensão da natureza do seu subconsciente. Essa parte vasta e poderosa da sua mente, que é a verdadeira ponte para a inteligência infinita e o campo quântico, opera de uma maneira muito específica. Ela não tem absolutamente nenhum conceito de futuro. Para o seu subconsciente, só existe o agora. O tempo é uma construção da mente consciente. Portanto, quando você ora ou decreta "eu serei próspero", você está dando um comando claro ao seu subconsciente para mantê-lo perpetuamente no estado de vir a ser próspero, sempre no futuro, sempre fora de alcance. Você comanda a busca, não a posse. Para manifestar algo, você deve convencer o seu subconsciente de que já o possui. Agora, pense na sua mente como uma sofisticada estação de rádio divina. A realidade que você deseja, a saúde perfeita, a abundância financeira, o relacionamento harmonioso, já existe. Ela está sendo transmitida neste exato momento em uma frequência específica no campo universal. É uma estação de rádio que já está no ar, tocando a música da sua vida ideal. Você, com seus pensamentos e sentimentos atuais de falta, está sintonizado em outra estação, a da luta e da escassez. Para manifestar a abundância, você não grita para que a estação mude sua localização. Você, calmamente e com intenção, gira o seu próprio dial, a sua crença e seu sentimento, até que ele se alinhe perfeitamente com a frequência da posse. Sentir que já recebeu é o ato de sintonizar o seu rádio interno na realidade que você escolhe experienciar. Isso é o que Napoleon Hill codificou como fé aplicada. Fé, para Hill, não era um otimismo passivo ou uma esperança cega. Era uma ferramenta. Era a prática deliberada de assumir o sentimento do desejo cumprido. Ele observou que todos os grandes líderes e industriais agiam, pensavam e sentiam a partir do seu objetivo, e não em direção a ele. Eles não esperavam o sucesso para se sentirem bem-sucedidos. Eles se sentiam bem-sucedidos para atrair o sucesso. Eles incorporavam a persona de seu eu futuro. Isso não é ser falso. É ser fiel à sua visão. A fé aplicada é a disciplina de viver emocionalmente no final da jornada, sabendo que essa vivência emocional é a própria força magnética que atrai o caminho até você. Vamos traduzir isso para uma técnica prática e poderosa
que você pode usar agora mesmo. Chame-a de ensaio da gratidão antecipada. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Agora, viaje em sua imaginação para o momento exato em que seu decreto se cumpriu. Imagine abrir seu aplicativo do banco e ver a quantia exata que você decretou ali, brilhando na tela. Ignore a voz da lógica que pergunta como. Foque apenas na emoção final. Sinta a onda de alívio absoluto lavando todo o seu corpo. Sinta a gratidão genuína borbulhando em seu peito, tão forte que traz lágrimas aos seus olhos. Sinta o peso de anos de preocupação simplesmente se dissolver. Permaneça nesse sentimento. Saboreie-o. Esta emoção é a sua oração mais poderosa. O que acontece no seu corpo e cérebro quando você gera esse sentimento é pura ciência. A emoção elevada da gratidão e do alívio produz um campo eletromagnético mensurável. Esse campo é um sinal que você transmite ao universo. Essencialmente, você está dando ao campo quântico, que é o campo de todas as possibilidades, uma amostra da realidade que você deseja. Você está ensinando bioquimicamente ao seu corpo como será a sensação do seu futuro realizado. E o corpo, que é a mente inconsciente em ação, começa a operar a partir dessa nova linha do tempo emocional, atraindo magneticamente pessoas, ideias e sincronicidades que são um reflexo perfeito dessa nova assinatura energética. Você se torna aquilo que você sente. A sua mente racional, treinada por uma vida inteira de condicionamento baseado nos 5 sentidos, irá lutar contra isso. Ela gritará que isso é tolice, que você está se iludindo, que é uma mentira. É crucial que você compreenda a distinção. Você não está fingindo, você está ensaiando. Nenhum atleta olímpico sobe ao pódio sem antes ter ensaiado a vitória em sua mente 1000 vezes. Nenhum grande ator entra no palco sem ter ensaiado suas falas e emoções até se tornarem uma segunda natureza. Você está simplesmente aplicando este mesmo princípio de campeão à sua vida financeira e pessoal. Você está ensaiando o seu futuro com tanta frequência e convicção que ele se torna a sua realidade inevitável. Cada vez que você pratica o sentimento de já ter recebido, você está executando um ato poderoso de reprogramação neurológica. Você está literalmente enfraquecendo as vias neurais em seu cérebro associadas à falta, ao medo e à preocupação. Simultaneamente, você está construindo e fortalecendo novas vias neurais associadas à abundância, a segurança e a gratidão. Você está, de fato, reescrevendo o software operacional da sua mente. No início pode parecer difícil, pois as antigas conexões são fortes. Mas com a repetição consistente, a nova mentalidade se tornará o seu estado padrão. A abundância se tornará o seu novo normal, o seu novo piloto automático. Isso nos traz de volta à definição bíblica de fé, encontrada em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Observe a genialidade desta frase. Qual é a prova das coisas que ainda não são visíveis? A prova é o seu sentimento interno. O sentimento de gratidão e alívio é a evidência que você apresenta ao seu subconsciente de que o seu desejo já é um fato consumado. Uma vez que o subconsciente é convencido por essa prova interna, ele aceita o comando e se encarrega de organizar a matéria e a energia para criar um reflexo externo correspondente. O mundo exterior é apenas um espelho do seu estado interior convicto. Portanto, seu segundo compromisso prático é incorporar o ensaio da gratidão em sua rotina diária. Faça disso um ritual não negociável. Todas as manhãs, antes de sua mente ser contaminada pelas preocupações do dia, passe 5 minutos imerso na emoção do seu desejo já cumprido. E todas as noites, antes de dormir, faça o mesmo, para que seu subconsciente trabalhe nessa nova realidade enquanto você dorme. Esqueça os comos. Sua única tarefa durante esses minutos sagrados é sentir. Este é o verdadeiro trabalho. Esta é a oração que move montanhas. Esta é a fé aplicada que transforma o invisível em ouro em suas mãos. Finalmente, chegamos à gloriosa conclusão da fórmula, a promessa que sela o pacto, e tê-lo-eis. Preste muita atenção à natureza passiva e sem esforço desta cláusula. Não diz, e então você lutará com unhas e dentes por ele. Não diz, e você o conquistará com o suor da sua testa. Diz simplesmente, e tê-lo-eis. É uma consequência natural, é um resultado que é entregue a você. É a colheita que chega inevitavelmente após o plantio e a nutrição da semente. Esta fase final é sobre a arte da permissão, a arte de sair do próprio caminho
e deixar o universo entregar a sua encomenda. A decodificação deste segredo final revela que, após você ter cumprido os 2 primeiros passos, decretar sua intenção com clareza cristalina e incorporar o sentimento de sua realização no tempo presente, o seu trabalho ativo e pesado está concluído. A sua parte na equação criativa foi executada. Tentar forçar o resultado, obcecar-se com o como, manipular as circunstâncias ou se preocupar com o quando é o equivalente a plantar uma semente preciosa em solo fértil e, em seguida, desenterrá-la a cada 5 minutos para verificar se está crescendo. Essa ansiedade, essa falta de fé, não apenas interrompe o processo, ela o destrói completamente. A sua única tarefa agora é confiar. É aqui que a sua mente se conecta com o que Napoleon Hill chamava de mente mestra, ou inteligência infinita. Ao entregar seu decreto impregnado de fé ao seu subconsciente, você o conectou a um poder e a uma inteligência que são infinitamente maiores do que a sua mente lógica e limitada. A inteligência infinita tem uma visão panorâmica. Ela pode ver todos os caminhos, todas as conexões, todas as possibilidades que estão completamente invisíveis para você. Ela então começa a orquestrar eventos, a alinhar coincidências, a mover pessoas e a apresentar oportunidades de maneiras que sua mente consciente jamais poderia ter planejado. Sua tarefa não é dirigir a orquestra, mas sim ouvir a música e dançar conforme ela toca. Imagine que você acessou a mais sofisticada loja online do universo. Você navegou pelo catálogo infinito, escolheu seu item com precisão absoluta, seu decreto, preencheu todos os seus dados e efetuou o pagamento adiantado com a moeda mais valiosa que existe, sua emoção e sua fé. Você clicou em confirmar e recebeu a mensagem. Seu pedido foi processado e está sendo preparado para envio. O que uma pessoa sã faz nesse momento? Ela não liga para o serviço de atendimento ao cliente a cada 30 segundos, perguntando onde está o pacote. Ela confia no sistema de entrega e segue com sua vida, com a alegre expectativa de que sua encomenda chegará. Tê-lo-eis é o momento da entrega. Sua ansiedade e impaciência apenas atrasam o envio. A ação mental para dominar esta fase é cultivar ativamente uma atitude de expectativa confiante. Ao longo do seu dia, quando os velhos pensamentos de dúvida, medo ou impaciência surgirem, e eles surgirão, não lute contra eles. Simplesmente sorria, reconheça-os como os fantasmas de uma velha programação e diga a si mesmo: agradeço por compartilharem, mas minha encomenda já está a caminho. Mude seu foco de procurar desesperadamente por sinais para estar calmamente atento a inspirações. Observe as ideias súbitas que surgem enquanto você lava a louça. Preste atenção aos encontros inesperados. Ouça aquela vontade inexplicável de ir a um lugar diferente. Essas são as instruções de entrega do universo. O estado de permissão é um estado de fé ativa, não de espera preguiçosa. Significa soltar a necessidade de controlar cada detalhe do processo. Significa encontrar paz e gratidão no seu momento presente, mesmo que ele ainda não se pareça com a sua realidade final. A paz no agora é o sinal mais claro para o universo de que você confia que o futuro já está garantido. A partir deste estado de paz, você agirá, mas será uma ação inspirada, não uma ação desesperada. A ação inspirada é leve, sem esforço, parece a coisa mais natural e óbvia a se fazer. A ação desesperada é pesada, forçada e nasce do medo. Uma te leva ao seu destino em um fluxo gracioso, a outra te faz correr em círculos. É vital entender que você pode desfazer a sua oração com a sua vibração. Cada vez que você se preocupa, duvida, reclama da ausência do seu desejo ou fala sobre seus problemas, você está cancelando o seu pedido. Você está enviando um sinal contraditório e muito mais poderoso ao universo. Você está, na prática, dizendo: eu decretei abundância, mas sinto e vivo a falta de abundância. Lembre-se, o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração dominante, que é o seu sentimento habitual. Portanto, proteger e manter o seu estado de expectativa confiante e gratidão é a tarefa mais crucial na fase de recepção. É o ato de manter o canal aberto para que a entrega possa ser concluída. A ação inspirada é a manifestação da mente mestra trabalhando através de você. O estado de permissão não significa sentar no sofá e esperar que o dinheiro caia do teto. Significa que o universo lhe trará à porta a oportunidade, a ideia. Sua parte
é atravessá-la. A diferença fundamental é que você não terá que arrombar a porta, ela se abrirá suavemente para você. O trabalho não será uma luta árdua, mas um fluxo de criatividade e propósito. A batalha contra a realidade cessa, e uma dança colaborativa com a vida começa. Você deixa de ser um escravo do esforço e se torna um parceiro pleno da inteligência infinita na criação da sua própria vida magnífica. A promessa final, e tê-lo-eis, é uma declaração de lei. Não é uma possibilidade, não é uma talvez. É uma certeza matemática e espiritual para aquele que executa com fidelidade os 2 passos anteriores. A manifestação externa do seu desejo não é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre acontece dentro de você. É a sua capacidade de mudar sua crença e sustentar um novo sentimento antes de ter qualquer evidência física para isso. A materialização no seu mundo é apenas o eco, o reflexo inevitável, a sombra que a sua nova realidade interna projeta sobre a tela do espaço e do tempo. Construa o castelo por dentro primeiro, e o universo se encarregará de fornecer as pedras. Para ancorar-se neste estado de permissão e graça, crie para si um mantra simples, algo que ressoe com sua alma. Minha parte está concluída com perfeição. Eu agora confio no processo divino. Estou totalmente aberto e receptivo a todo o bem que flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Repita este mantra silenciosamente para si mesmo sempre que a ansiedade ou a dúvida tentarem tomar o controle. Este mantra é a sua âncora na fé. É a sua declaração de que você soltou as rédeas, entregou o controle sobre o como e permitiu que um poder infinitamente mais sábio e capaz do que a sua mente consciente assuma o comando e o guie para casa. Imagine a sua nova realidade, a sua nova manhã. O sol entra suavemente pela janela e você desperta não com o som estridente de um alarme, mas com um sentimento profundo de paz e gratidão. O primeiro pensamento que cruza a sua mente não é a lista de preocupações, não é a ansiedade sobre as contas a pagar, mas uma certeza calma e inabalável da provisão divina. Você se levanta e caminha pela sua casa, e o próprio ar parece diferente, mais leve, carregado com a energia da possibilidade. Aquele peso crônico em seus ombros, aquele companheiro constante de tantos anos, simplesmente desapareceu, substituído por uma leveza que você mal se lembrava ser possível. Esta não é uma fantasia passageira. Esta é a consequência natural e inevitável de alinhar sua mente com a verdade do seu poder criador. É o resultado de viver a partir da sua resposta e não em busca dela. Nesta nova realidade, suas decisões financeiras não são mais baseadas no medo da falta, mas na certeza da provisão. Você olha para sua vida e para seus recursos não como um gerente de crise tentando tapar buracos, mas como um administrador sábio de um fluxo abundante e constante. A pergunta em sua mente muda de "eu posso me permitir isso?" para "isso se alinha com o meu propósito mais elevado?" O medo da escassez, que antes ditava cada movimento seu, se torna uma voz distante e fraca, facilmente ignorada. Você começa a investir em si mesmo, em seus sonhos, em sua alegria, sabendo que o universo não recompensa o sacrifício, mas sim o alinhamento e a expressão da abundância que você primeiro ousa sentir e incorporar dentro de si mesmo. A vida deixa de ser uma luta, uma batalha diária contra um mundo hostil, e se transforma em um fluxo gracioso de sincronicidade e descoberta. Você percebe que não está mais remando contra a correnteza. Você está sendo guiado por ela. As pessoas certas aparecem no momento certo. As oportunidades que você antes perseguia desesperadamente agora chegam até você, como se fossem enviadas por encomenda. A frustração é substituída pela fascinação, à medida que você observa a inteligência infinita orquestrar os detalhes da sua vida de maneiras muito mais engenhosas do que a sua mente limitada jamais poderia conceber. Você finalmente entende, em um nível celular, que o universo não está contra você. Ele está conspirando ativamente para o seu sucesso, esperando apenas o seu alinhamento para começar a entrega. Lembre-se, essa transformação não foi conquistada com mais esforço bruto, mais noites sem dormir ou mais sacrifício. Ela foi ativada através de uma mudança interna, de uma decisão consciente de crer de uma maneira diferente. Você parou de tentar mudar o mundo exterior e focou em dominar o seu mundo interior. Você aplicou a tecnologia divina que sempre esteve disponível, o manual de operações para a realidade que lhe foi legado há 2000 anos. Você compreendeu que sua mente não é apenas um observador da realidade, mas o projetor principal. Ao mudar o filme que você projeta internamente, o mundo externo não teve outra escolha a não ser se transformar para corresponder à nova imagem. O poder
sempre esteve na sua percepção, na sua crença, no seu sentimento. Portanto, a sua tarefa para hoje não é fazer mais, não é correr mais rápido na esteira do esforço. Sua tarefa, seu único e mais importante chamado à transformação, é crer mais. É um convite para um trabalho interno, o trabalho mais poderoso e produtivo que você jamais fará. Hoje, sua missão é retirar sua atenção do mundo dos problemas e dos fatos e colocá-la firmemente no mundo da sua visão e da sua verdade. É o dia de você parar de ser um escravo das suas circunstâncias e começar a ser o mestre da sua mente. A decisão de mudar sua mente é a única decisão que realmente importa, pois é a causa de todas as outras mudanças que você deseja ver. Esta noite, antes de entregar sua consciência ao sono, eu o convido a realizar o ritual mais sagrado. Não junte suas mãos para pedir, para suplicar por ajuda a partir de um lugar de falta. Em vez disso, deite-se confortavelmente, feche os olhos e sinta que já recebeu. Viaje para o final da sua jornada. Sinta a textura do dinheiro em suas mãos, o abraço da pessoa amada, a vitalidade em seu corpo. Gere o sentimento de gratidão e alívio com tanta intensidade que seu corpo acredite que já aconteceu. Entregue este sentimento ao seu subconsciente como sua ordem final do dia e permita que ele trabalhe durante a noite, moldando a energia e a matéria para corresponder a essa nova instrução. Lembre-se sempre, este poder não lhe foi dado hoje. Ele sempre esteve aí, adormecido dentro de você, uma parte intrínseca do seu ser divino, aguardando pacientemente pelo seu reconhecimento e ativação. O conhecimento que você recebeu aqui foi apenas a chave, o código que desperta o gigante que dorme em seu interior. A escolha, agora, é inteiramente sua. Você pode continuar a viver segundo as regras limitadas da velha programação ou pode se levantar neste exato momento e declarar sua soberania como um criador consciente, o arquiteto da sua mente e o mestre do seu destino. A porta foi aberta. Você só precisa escolher atravessá-la. Comece agora. Eu não peço para receber. Eu sinto para manifestar.